Oi pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu histórico escolar da faculdade. Eu curso letras na Universidade de São Paulo, na USP. Então eu vou mostrar quais matérias eu cursei esse semestre, nos outros semestres, no ciclo básico, por exemplo. Bom, mas vamos para o tema! Para você ter acesso às notas, à grade horária, à matrícula, todas as informações, as matérias, você precisa acessar o Jupyter Web. E no caso, Jupyter Web USP, porque tem para as outras faculdades também. Então, tem outras que usam, então no caso é USP. Aí vai ter aqui como se diz, uma área de entrar, e você entra com o usuário, que é o número do aluno, o número USP, que a gente tem quando a gente faz a matrícula, a gente ganha, e a senha que é criada depois. Então, vou colocar aqui o login e eu já volto. Então, pessoal, fiz o login e essa é a primeira tela, porque estamos no período de segunda interação de matrícula. Só para vocês saberem o que é essa segunda interação de matrícula. Bom, é quando você, o aluno, não consegue as vagas na primeira interação. Então, nessa segunda interação, você vai tentar vagas, tipo as vagas que sobraram, com outros professores, porque o professor que você escolheu está lotado, por exemplo. Não foi reservada a sua vaga. Então, você vai tentar outros professores que sobraram vagas. E, caso, mesmo assim, você não consiga, vamos supor que a turma lotou e você ficou para fora, o próprio sistema te jogará automaticamente para aquele professor que tem vaga. Entendeu? Então, a segunda interação é a última chance que o aluno tem para escolher um professor. É basicamente isso. E ele pode adicionar matérias também nessa segunda interação. Bom, vamos entrar aqui finalmente no resumo escolar. Então, entrando, a gente tem esse campo, programa, que tanto faz, porque são 4 tipos escritos iguais de letras. Curso, bacharelado, habilitação, que é o que a gente vai selecionar. O ciclo básico, que é o primeiro ano da graduação, os 2 semestres, eu já falei sobre isso no canal. E licenciatura, que eu também já falei, habilitação português e inglês, que eu ainda não abri, então não importa por enquanto, porque eu vou abrir. E eu também já expliquei no vídeo Letras USP que você tem uma certa liberdade para escolher quando iniciar. Então, ainda não iniciei porque eu ainda não achei um tempo propício para isso. Então, vamos bacharelado, habilitação português e inglês. Então, posso selecionar aqui embaixo. Eu quero a classificação da turma, a média com reprovação, código de turma, versão em inglês e autenticação. No caso, eu vou mostrar para vocês a média com reprovação. Então, selecione a média com reprovação e eu vou buscar. Então, esse é o final do histórico. E eu resolvi mostrar para vocês a legenda, porque vai aparecer essas siglas. E caso você queira observar o histórico depois, sem as minhas observações, vocês sabem o que significa. Então, CH, que vai aparecer é carga horária, TR é trabalho, crédito de trabalho, e AU é crédito de aula, são os principais. O que tem para baixo é em questão a matrícula, como a segunda interação de matrícula e a primeira interação de matrícula. Caso apareça MA, que será no final da interação, é porque você está matriculado naquela matéria. Caso apareça o P, é porque está pendente a sua situação. Ou talvez só esteja aguardando esse período entre as interações para dar uma matrícula final. O I é que você está inscrito e provavelmente daqui a pouco você vai estar matriculado. E T é quando dá turma lotada, vocês vão ver que vai aparecer esse T, porque eu tentei uma matéria e a turma lotou e eu não consegui ficar entre o limite de vagas, então deu lotado. E IR é inscrição reservada, que também algumas eu consegui, então já está reservado e daqui a pouco vai virar matriculado.
E os de baixo são coisas que eu acho que não irão aparecer e reprovado espero que não apareça mesmo. Então vamos lá, esse é o histórico em si. E eu tô cortando algumas coisas que são dados, nada demais. E tudo que tá aqui em cima eu já expliquei. Aqui tá as benditas siglas que eu falei que iriam aparecer. E vamos lá. O primeiro semestre é o ciclo básico, o segundo semestre é o ciclo básico. E eu já falei muito sobre esse ciclo básico, mas é o primeiro ano. Então, no primeiro semestre temos correspondentes ao número 1, Introdução a Estudos Clássicos 1, Introdução a Estudos de Língua Portuguesa 1, Elementos de Linguística 1, Introdução a Estudos Literários 1. Então, temos créditos aulas acumulados de 16, carga horária 60 cada matéria, CPE carga prática, frequência 100% em tudo, na verdade, esse 90 aqui era para estar 100. E aqui temos as notas e o A de aprovado. Eu fui aprovado em todas as matérias, né? Que bom. E a média ponderada, que é a média de todos, né? Que aparece aqui embaixo. Foi 7 nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre com o segundo semestre, essas duas médias vão ser importantes para o ranqueamento, que eu também já falei aqui. Então, é um ano muito importante esse primeiro ano. Então, é um ano muito tenso, porque você tem que se preocupar com essas médias para concorrer à habilitação, caso você queira uma habilitação que não seja português. Mas isso eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar por aqui no card, ok? Então, vamos lá. Esse 5.8 foi minha primeira nota baixa. Esse semestre a faculdade estava em greve, então a gente só fez a primeira avaliação, tirando de IELP, que o professor deu um jeito, e a gente conseguiu fazer fora do calendário, mas enfim. Vamos para o segundo semestre. São as mesmas matérias, porém conteúdos diferentes, e eles recebem o número 2, o algarismo 2, certo? Em linguística, por exemplo, era pra gente ter morfologia no segundo, mas tem professor que escolhe dar no primeiro. E como eu mudei de professor, essa professora que eu peguei, ela já tinha dado no primeiro, então eu fiquei no segundo sem ter morfologia. Então, as coisas assim que acontecem, né, na vida real. E temos as mesmas coisas. Aqui também, não sei por que 98, porque eu nunca faltei, mas enfim. E o 90 também deve ser algum tipo de média doida que o professor fez, enfim. E aqui vocês já percebem que teve uma recuperação e aqui uma motivação imensa. Uma coisa muito legal que aconteceu. Vocês lembram que eu tirei em EC no primeiro semestre 5.8, né, como média das avaliações. Então foi uma nota baixa. E no segundo eu consegui recuperar e ter como média o 9.2. Então foi algo surpreendente, né? Legal. O conteúdo é outro, mas enfim. As outras notas foram 8, 5.5 e 8. Então já aumentou a minha ponderada, que foi que me ajudou bastante para concorrer para a habilitação de inglês, que é uma das mais concorridas. Normalmente a mais concorrida. Esse ano teve algo diferente que aconteceu, que foi que o russo foi o mais concorrido. Também já falei disso quando sobre o vídeo se eu conseguir habilitação. Então assistam caso vocês queiram saber mais. Vamos lá para 2019, esse ano lindo, só que não. Mentira, foi o ano também que foi um ano muito tenso e que eu acho que foi até mais tenso do que meu ciclo básico, pessoal. Mas isso eu vou falar sobre no vídeo de impressões dos semestres. Primeiro semestre de 2019, desse ano agora, saindo do ciclo básico, né, indo para a vida ativa realmente. Temos introdução ao latim, muito legal. Literatura brasileira, muito legal. Fonética e fonologia do português, muito legal. Literatura portuguesa 1, muito legal. Análise prática de pronúncia do inglês, aí começa a matéria do inglês, muito legal. E introdução ao conto, também matéria do inglês, muito legal. São 2 matérias no inglês nesse primeiro semestre. E aqui continua a mesma coisa, caso vocês queiram observar com mais atenção. E o que acontece é porque eu ainda estou em avaliação. Então, os professores ainda estão corrigindo os trabalhos, provas e tudo mais. Então, eu só tenho essas notas aqui e elas são 8,
Então, fui aprovada em Introdução ao Latim. E 9.2 em Fonética e Fonologia do Português. Então, também fui aprovada com essa nota, né? Você tem que tirar acima de 5 para ser aprovada. E 100% Introdução ao Conto, que foi a matéria que eu peguei recuperação. Então, ainda não tenho a nota porque eu vou fazer a recuperação, certo? E minha média ponderada, por enquanto, está 8.6. Então, vamos ver o que dá isso tudo, né? Olá, pessoal! Eu voltei hoje, dia 16 de julho de 2019. E os professores, nessa altura do campeonato, já colocaram todas as notas que faltavam. E as notas são essas. Introdução ao Latim 1 ficou 8. Literatura Brasileira 1, 9. Fonética e Fonologia do Português 9.2. Literatura Portuguesa 1, 8. Análise Prática e Pronúncia do Inglês 8.6. Introdução ao Conto 5, que foi a matéria da recuperação. Todos o resultado foram aprovados. E vocês podem notar que antes essas matérias que ainda não estavam com notas, estava MA, de matriculado apenas. Agora o resultado muda para A. E no final, essa média com reprovação ficou de 8.1. E agora é o segundo semestre, que é o segundo semestre, né, que eu vou entrar realmente nesse semestre, agora que vem o quarto semestre, né, segundo semestre do segundo ano. Então, aqui estão as siglas que eu falei sobre a matrícula, e são inscritos, ou seja, são aquelas matérias que eu falei que eu não consegui na primeira interação, então eu estou inscrita na segunda interação, mas vamos ver o que dá. E RR são reservadas, então eu consegui essas daqui para baixo, eu consegui nessa primeira interação, não vou precisar concorrer na segunda interação. Então, quais são as matérias esperadas para o segundo semestre do segundo ano, né? Ou seja, o quarto semestre da Faculdade de Letras. Eu vou dar um zoom. Então, as matérias são Introdução ao Latim 2, continuação do semestre anterior, Literatura Brasileira 2, continuação também, Morfologia do Português 1, que a gente não teve no outro semestre, então 1. A gente teve no outro semestre, nesse âmbito da linguística, foi Fonética e Fonologia do Português. Então, aqui, continuando, Literatura Portuguesa 2, que a gente teve no primeiro semestre desse ano. Expressão escrita em inglês, a nova matéria do inglês. Só que aqui, no caso, é optativa, então não é obrigatória. Fui eu que escolhi fazer para ajudar na escrita, já que eu tive essa dificuldade nesse primeiro semestre do inglês, na escrita. Descrição e análise morfossintática do inglês, matéria obrigatória do inglês. Introdução ao teatro do inglês também. Então, são essas matérias que estão me esperando para o segundo semestre de 2019, o quarto semestre da Faculdade de Letras, e eu estou muito empolgada para fazê-las. E aqui temos mais alguns dados. São créditos que eu obtive até agora, trabalho, aula. A média ponderada de tudo isso está 7.5 por enquanto. A média final, agora dia 16 de julho de 2019, mudou para 7.6, ou seja, houve um acréscimo de 0,1. E é isso, só para atualizar. E a carga horária é 600, carga prática 240 horas, então vocês olhem lá na legenda caso vocês queiram saber mais. E a média ponderada com reprovações é a mesma média ponderada, 7.5. Então é isso, pessoal. Esse é o meu resumo escolar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam caso você gostou. Eu parei um pouco para detalhar algumas coisas que eu acho que são importantes, então desculpa caso ficou enrolado, mas é isso. Essas são as matérias que eu tô passando de novo, certo? Resumo escolar. Se inscrevam e ajude o canal. Obrigada!